não fosse o IMB, eu creio que eu não estaria desfrutando muitas coisas que Deus tem para mim através da palavra. Eu sou Elisângela e tenho 40 anos. Eu sou natural de Santa Rosa do Sul, eu vivi a minha vida toda lá. Depois conheci o meu esposo e com 19 anos eu vim para Sombrio. Então eu me converti com 23 anos, a partir de uma busca do meu esposo. Aí quando eu comecei a frequentar, eu já fui decidida a me batizar. Então após o batismo, eu lembro que eu estava numa fila da oferta, eu encontrei a coordenadora na época e eu disse para ela que eu queria ajudar ela a trabalhar com as crianças. Então já vim do encontro face a face com isso na minha mente, no meu coração. E aí em 2004 mesmo eu já comecei a ajudar ela com as crianças durante a rede. Quando eu pegava a Bíblia, era algo muito confuso, né, para mim. Então é aquela questão de tu não consegue ver o que realmente está escrito, fica tudo meio, né, porque não tem nada que te indique, que te dê uma revelação de algumas palavras, te dê direção do que aquilo quis dizer, tu não tem isso. Ler a Bíblia para mim era algo bem complicado, principalmente se eu fosse ler o livro de Apocalipse, seria algo bem difícil, assim, porque eu aprendi na outra congregação que Apocalipse não era um livro legal, era um livro mau. Então eu precisei buscar mais para poder preparar as aulas e ajudar a coordenadora a ministrar para as crianças. Como o nosso apóstolo, ele sempre tem essa preocupação e esse acompanhamento com a gente. Então o apóstolo também percebeu essas necessidades da gente se aprofundar, porque ele conhece a nossa história, a nossa trajetória. E a partir dele, ele indicou o curso do Instituto Mundo Bíblico, que é o bacharel em teologia. Então a partir daí, a gente começou a buscar, a gente já deixou o nome com ele, já fez a nossa inscrição e aí a gente já começou no curso. É uma sensação bem interessante, assim, de como é como se acendesse uma luz. Tu abrir o computador e ouvir de uma forma tão bem explicada, tão claro, fica tudo tão claro, como se até ali tu estivesse lendo a Bíblia meio que ofuscada, e aí tu começa a enxergar. É algo assim que não tem palavras para descrever o sentimento de ouvir daquela forma, uma forma que tu nunca ouviu antes. Realmente é uma sensação de liberdade. Depois da aula, porque eu esperei o curso até chegar no livro de Apocalipse, né? E o pastor Leonardo começou a falar do livro de Apocalipse. E quando ele começou a falar, meu Deus, aquele peso do livro de Apocalipse caiu por terra. Ele falava de uma forma tão interessante. A primeira frase que ele disse assim, ó: eu sei que muita gente tem medo do livro de Apocalipse. Eu disse, ele tá falando de mim, porque eu tinha esse receio de ler o livro, né? E quando ele começou a falar do amor de Deus, descrito no livro de Apocalipse, meu Deus, eu apaixonei. E realmente eu comecei a entender o amor de Deus descrito no livro de Apocalipse. Foi muito legal. A partir desse curso do IMB, eu comecei a ter muito mais segurança naquilo que eu passo para as crianças. Se não fosse o IMB, eu ia estar ainda num processo muito lento de aprendizagem. Ainda seria muito difícil. Eu creio que eu não estaria desfrutando muitas coisas que Deus tem para mim através da palavra. Com certeza isso me fortalece a permanecer. Estar lá e ter me aprofundado na palavra de Deus me fez com certeza ter mais convicção do que eu quero, que é trabalhar com as crianças, que é evangelizar elas e levar o amor de Deus para cada uma.
Olá, seja muito bem-vindo. Para a gente é um incrível prazer poder te receber para a gente conversar sobre coisas tão atuais, tão pertinentes no nosso tempo. A gente está conversando sobre pandemia e apocalipse. A conversa que a gente precisa fazer hoje é sobre perseverança e entender que isso é uma chave para a gente enfrentar esses dias. Eu sou o pastor Leonardo, sou pastor na Igreja Batista de Sares, sou professor de teologia do Instituto Mundo Bíblico. Fazendo um resumo do nosso primeiro encontro, eu quero muito chamar a sua atenção para a importância da imaginação. Resumindo, a ideia da primeira aula é que quando a gente tem algum tipo de batalha contra o desespero, tudo isso é travado nesse lugar. A imaginação é o campo de batalha. Sendo assim, batalhas leves são vencidas quando você consegue enxergar e imaginar coisas boas. Se você está passando por um problema difícil que te desafia, você começa a ficar preocupado, você começa a ficar aflito, o desespero começa a surgir dentro do seu coração, você precisa usar a sua imaginação, pensar em coisas que vão te incentivar, que vão te mover para frente. Só que, quando a gente pensa nas piores batalhas da nossa vida, da mesma forma, a imaginação é o cenário, é o lugar. Pensa para que serve a sua imaginação. A sua imaginação te ajuda a fazer planos, a tua imaginação te ajuda a fazer projetos. A sua imaginação é um aliado para o bem ou para o mal. Sendo assim, as nossas piores batalhas são vencidas quando a eternidade, esse senso de eternidade invade a nossa imaginação. Então, quando isso acontece, quando essa percepção de eternidade envolve toda a sua imaginação, as crises, o desespero são enfrentados com dor, sim, mas cheios de graça. Com sofrimento, é verdade, mas cobertos com a glória de Jesus Cristo, do Cordeiro, aquele que nos trouxe restauração e vida. Nessa segunda aula, o objetivo não é agora mais tratar sobre a imaginação, mas nessa segunda aula a gente vai ver que o enfrentamento com o caos, com a tragédia, com a pandemia, só é possível através da perseverança. Sem perseverança, a gente vai ficar no meio do caminho. Então, a gente precisa de desenvolver, insistir, criar, para que a nossa perseverança esteja cada vez mais viçosa, mais potente. Apocalipse precisa bater dentro do nosso coração como um chamado, uma convocação para a perseverança. Existem algumas imagens, alguns ensinamentos no livro de Apocalipse que precisam ficar registrados no nosso entendimento. Uma dessas palavras é perseverança, de forma que se você ler o livro de Apocalipse e perseverança não for ativado, não for construído no seu coração, a sua leitura de Apocalipse fracassou. Então, ler Apocalipse é para ser experimentado na perseverança. Uma verdade que Apocalipse nos ensina é que crises e medos são enfrentados com essa arma poderosa. Então a pergunta que eu faço para você: você é uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa que tem no seu dia a dia desenvolvido essa realidade que é espiritual? Então não confunda perseverança com teimosia. Teimosia é uma coisa que faz parte do temperamento. Agora, perseverança é uma coisa produzida pelo Espírito Santo na vida de cada cristão. Sendo assim, lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a gente tem a seguinte realidade: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus está dando um recado para aquelas igrejas, para que elas estejam atentos sobre aquilo que vai acontecer, sobre o enfrentamento que aquelas igrejas vão ter naquele período. Eu gosto muito de usar essa palavra, preparem-se. Quando Jesus está falando para essa igreja, alguns de vocês vão ser lançados na prisão, é sobre preparar o espírito, é sobre preparar as emoções, o entendimento. E a gente precisa ter essa consciência frente ao inevitável,
frente ao desconhecido e a gente não tem certeza e a gente não tem consciência sobre aquilo que vai vir sobre a gente no dia de amanhã, então na frente ou diante do inevitável, alguns de vocês vão ir para a prisão. Foi isso que o texto de Apocalipse está nos avisando, está nos informando. Alguns de vocês vão morrer. Trazendo para o dia de hoje, é inevitável que algum de nós vão enfrentar a Covid-19. Frente a esses desafios, frente ao inevitável, é importante que a gente tenha essa construção acontecendo. A obra do Espírito Santo na vida do cristão é uma construção de perseverança. Nós estamos enfrentando o Covid-19. Você precisa estar preparado. Então, pastor, como que eu vou me preparar para enfrentar a Covid-19? Simples, perseverança. A forma que você tem no dia de hoje para enfrentar esse inimigo, assim como aquelas pessoas iam enfrentar a prisão, foi inevitável. Assim como alguma daquelas pessoas enfrentaram a morte, foi inevitável. A nossa relação, nossa arma de batalha nesse tempo precisa ser perseverança. Os soldados que estiverem sem perseverança estarão desarmados. Sendo assim, a orientação de Apocalipse, sejam fiéis até dentro da morte. Essa palavra é tão bonita, porque quando a gente fala ser fiel até a morte, essa expressão no grego é sobre até mesmo dentro da boca da morte, você vai continuar, você vai permanecer fiel. Isso é uma perseverança de fé, uma fé que é salvadora, uma fé que nos sustenta em qualquer momento, mesmo diante da morte. Querido, eu não estou querendo dizer que você comece a pensar, então, pastor, eu vou morrer? Então, pastor, o vírus vai acabar com todos nós? Não. O chamamento, a convocação é para sermos perseverantes, não importa qual o tempo que estejamos enfrentando. Perseverando em fé, ou perseverar em fé, a gente precisa trabalhar um pouquinho nessas duas expressões para a gente não confundir com alguns conceitos equivocados. Então, perseverança é sobre continuar andando em fé. Eu gostei muito dessa imagem que a nossa equipe preparou para a gente, né? É sobre continuar, olhar para frente, a estrada é longa. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz de Criciúma para Chapecó durante a madrugada e a estrada não acabava, foram 12 horas. O pneu estourou no meio do nada e aqui fica aquela sensação, quando eu vou chegar? Não importa, a questão é que você tem que continuar viajando, você precisa insistir, você precisa manter a caminhada, você precisa manter a fé. Perseverança, então, trata-se de uma insistência que é desenvolvida essencialmente pelo Espírito Santo na vida da gente. Agora, observa comigo. Quando a gente está falando de fé, a gente precisa diferenciar. Tentar se persuadir ou tentar se convencer é diferente de fé. Não é sobre a gente ficar se convencendo de que tudo vai dar certo. Martin Lloyd-Jones tem uma frase fantástica que diz: a fé não olha para si. Nós temos uma aula sobre fé versus pensamento positivo e eu vou tratar algumas coisas dessa aula e eu peço para você, se você quiser entender com clareza qual é a essência da fé, por favor, assiste essa aula. Isso vai te ajudar muito a entender. Quando a gente fala sobre perseverança de fé, a gente precisa ter claro o que não é fé. O que não é fé. A ideia popular é que se trata de um certo otimismo, né? A esperança assegurada com vigor, então você fica ali esperançoso e você fica dizendo para você vai dar tudo certo, vai estar tudo certo, diante dos seus problemas da vida, de que o universo é fundamentalmente amigável e de que as coisas podem melhorar. Isso é ingenuidade, isso ainda não é fé bíblica. Então, o exemplo para a gente tentar contrariar a ideia comum de fé. Então, a Maria diz para o João, você precisa ter fé. Geralmente, quando a Maria está falando para o João ter fé, ela quer dizer o seguinte: coragem, não desanime se as coisas vão mal. É simplesmente uma palavra de incentivo, o que é boa, o que tem algum propósito, mas, mais uma vez, fé é uma substância espiritual que vai muito além de uma palavra de incentivo. Isso, porém,
é apenas uma forma de fé sem seu conteúdo vital. Então você está usando a capinha da fé, mas você não está usando o coração da fé. Uma atitude confiante que seja divorciada de um objeto que corresponde a essa confiança não é fé no sentido bíblico. Então, por isso que eu insisto, fé não é a mesma coisa que pensamento positivo. E nos dias de Covid-19, pensamento positivo não vão ser suficiente para fazer com que você se torne ou cresça em perseverança. Você precisa de alguma coisa mais robusta. Então, o conceito de fé, a gente vai ver em Hebreus, que é a certeza das coisas, a convicção dos fatos, que não se veem, mas esperam. É sobre ter a convicção, é alguma coisa que você sabe, é alguma coisa que o Espírito Santo te disse. É uma coisa que Cristo te disse e aí você sabe daquilo. E essa certeza começa a organizar, a arrumar tudo ao seu redor. Então a gente tem pelo menos 4 conceitos de fé na Bíblia. O primeiro é a junção de esperança com certeza. Quando a Bíblia fala de ter fé, ela está falando que é alguém que tem esperança e ao mesmo que tem esperança, ela tem um grupo de certezas produzido pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 11. Mas a Bíblia também, quando ela fala sobre fé, ela está falando de depósito, sobre aquele conjunto de ensinamentos, de verdades bíblicas que a gente precisa guardar no nosso coração. São as verdades que a gente aprende de Cristo. A gente vai ver isso em Judas capítulo 3, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o 6. Mas também a Bíblia traz a gente a imagem tão bonita de fé como âncora, para quando a gente passar por momentos e circunstâncias difíceis, como são agora, muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão ser desafiadas, e a gente não sabe o que acontece, a igreja de porta fechada, a igreja de porta aberta, essa incerteza sobre as coisas que vêm sobre nós. Então, o Hebreus capítulo 6, versículo 19, nos aponta para uma substância de fé que ancora a nossa alma nos dias de adversidade. E o último conceito de fé que a Bíblia traz para a gente é de justiça. Romanos 3, versículo 22. Então, se a gente quer entender que perseverar em fé faz toda a diferença nesse tempo, a gente precisa entender que perseverança é um tipo de insistência que vem do Espírito. E a gente precisa entender que fé é uma realidade que é tratada de algumas maneiras diferentes. Tendo feito essa conversa, a provocação que eu faço nessa aula, que eu estou insistindo para que você assista, que vai te ajudar nesse tempo, qual fé exige mais para você? Que circunstância ou que realidade vai exigir da sua fé? Ter fé para obter milagres? Ter fé para conquistar a prosperidade, ter fé para ser cerrado ao meio e mesmo enfrentando a morte, você não vai abandonar a sua fé, ou ter fé para entregar os seus filhos e os seus maridos à morte, mesmo que seja por amor ao Evangelho. Querido, claro que desse grupo aqui, esse tipo de fé é o mais difícil. Porque uma coisa é você encher o seu coração de fé para conquistar coisas, para experimentar coisas em Deus. Outra coisa completamente diferente é você ter o seu coração em paz enviando o seu filho para fazer missões num lugar em que está em guerra, que a probabilidade que ele morra seja de 99%. E você vai se despedir. Assim como os moráveis se venderam como escravos para evangelizar, tendo a certeza que eles nunca mais retornariam, mas uma convicção de fé, a certeza de coisas que morava no coração daqueles moráveis fez com que eles tivessem coragem de se entregar, mesmo diante da morte. Eles sabiam de alguma coisa que talvez a maioria das pessoas nessa geração ainda não entendeu. Por isso a pergunta é: o que o coronavírus está dizendo para você nesses dias? Porque se a fé é uma construção ou um grupo de coisas que faz a gente ter certeza de alguma coisa, e para cada circunstância você precisa ter um tipo de certeza. Se você quiser casar, você precisa de um tipo de certeza. Se você quiser mudar de emprego, você precisa ter um outro tipo de certeza. Então, são essas certezas plantadas dentro do nosso coração que fazem a gente enfrentar as circunstâncias. E para cada circunstância eu preciso de um tipo de convicção.
Então, e essa convicção é afrontada pela realidade, porque a realidade vai te dizer uma coisa. Então, a pergunta que eu faço para você, aí na sua casa, trabalhando ou não trabalhando, o coronavírus, ele te desafia de uma forma, ele te diz alguma coisa, ele te provoca. Então, talvez você esteja escutando o coronavírus te dizer: a gente não tem mais como andar, não tem mais saída, e fechou as portas, né? Agora acabou. E eu vejo algumas pessoas da igreja que eu pastoreio que estão com muito medo de que isso aqui aconteça, de que a comunhão da igreja nunca mais será a mesma. Então tem gente pensando: a gente nunca mais vai se abraçar do jeito que a gente se abraçava, a gente nunca mais vai se beijar, nunca mais vai ser aquele ambiente gostoso, aberto que a gente viveu. Então algumas pessoas estão aflitas, achando que a comunhão não poderá ser restabelecida. Então elas estão escutando o coronavírus dizer que é o fim da comunhão na igreja. Porque se eu tenho convicção dos fatos, se o Espírito Santo trabalhou algumas coisas fortes no meu coração, eu entendo que a comunhão da igreja é indestrutível. É impossível que um vírus destrua a comunhão do corpo de Cristo. Só que isso precisa nascer no seu coração de forma de convicção. Da mesma forma, algumas pessoas me dizem, e eu escuto em vídeos, em uma série de fontes diferentes, que os irmãos se tornarão mais individualistas ou mais solitários. A gente vai ser uma igreja mais solitária agora. A gente vai ser cada vez mais individualistas, porque a gente está vivendo agora cada vez mais trancado, cada um no seu canto, cada um com a sua máscara, 2 metros, 3 metros, 4 metros de distância. Então isso vai favorecer uma solitude, isso vai favorecer a cada vez a gente viver mais solitário. É isso que o coronavírus diz para você? Isso tudo vai depender, então, da sua perseverança e da sua fé. Justamente o casamento, o encontro de certeza das certezas que você tem sobre quem é a igreja, sobre quem é Cristo e sobre qual é o futuro da igreja, que vai conseguir te dar resposta ou não para esse tempo. Outras pessoas, muitos pastores, então as igrejas vão sofrer financeiramente e talvez até tenham que fechar as portas, porque a calamidade financeira vai se abater sobre muitas igrejas e, infelizmente, muitas igrejas vão fechar. Essa provocação aqui é para te perguntar: o que você está escutando o coronavírus te dizer? Ele está conversando com você. Os dias de hoje falam no seu coração. E eles falam o quê? O que você escuta? Homens maus e sanguinários têm controlado a nossa nação. Não vou fazer nenhuma defesa política, mas a gente vê muita gente interesseira. Uma coisa que me assusta na nossa nação, aqui no Brasil, é ver a quantidade de pessoas que são oportunistas. Vou dar um exemplo. Pessoas que não estão preocupadas com a saúde, com o futuro e que estão ganhando dinheiro em cima de respiradores. Ganhando dinheiro em cima de máscaras. Ou seja, está todo mundo preocupado e essas pessoas só estão interessadas em alimentar a sua ganância. O coração do ser humano é realmente um território dominado pelo pecado. A violência se multiplica no coração das pessoas. E a gente vai ver coisas se multiplicando. Por isso você precisa ter convicções no seu coração. Por isso você precisa entender e praticar o que significa perseverança. O salmista é um cara realmente diferente de todos os outros. Às vezes a gente tem os nossos amigos, às vezes até nós mesmos, a gente conversa sozinho. O salmista é tão diferente porque ele tem a capacidade de conversar com as suas próprias lágrimas. E dentro de um desses diálogos que mais me chama a atenção no livro de Salmos, é quando essa pergunta surge no coração do salmista, trazido pelas próprias lágrimas. Então, às vezes, a gente fica preocupado dentro de casa, chorando, e essas lágrimas como se de uma certa forma testemunhasse: aonde está o seu Deus enquanto essas pessoas estão morrendo de coronavírus? Aonde está o seu Deus quando as pessoas estão indo para o hospital e não tem leito para todo mundo? Então, nessa conversa séria, nessas perguntas difíceis de serem resolvidas, a gente precisa ter perseverança e convicção, porque senão essas lágrimas podem envenenar a nossa fé e podem
roubar a nossa paz. Quando as tuas lágrimas te perguntarem aonde está o teu Deus nos dias de coronavírus, o que você tem para responder? Se você não tem perseverança, você não tem nada para responder. Se você não tem certeza de que, como a gente viu na primeira aula, lembra das contrações? Os sinais estão acontecendo e cada vez essas contrações vão aumentando até que o futuro, o final da história chegue. Então você está olhando e o futuro está chegando, o final da história está chegando, então você tem resposta. Você sabe que são dias difíceis, são dores de partos, são aflições às vezes inomináveis, mas você tem convicção de que a gente vai enfrentar e ser perseverante. Se você não tem essas convicções, você não tem resposta para dar para o seu coração, para a sua alma e muito menos para pessoas que estiverem ao seu redor. Que convicção de fatos você precisa desenvolver no seu coração para enfrentar o coronavírus? Queridos, isso é muito importante. Eu queria que você gastasse algum tempo. Se você quiser parar a aula, se você quiser meditar, eu não sei o que você vai fazer. Se você quiser depois assistir de novo, mas é sobre isso que a gente tem a chave para a gente fazer a virada de jogo. O que você precisa saber para enfrentar a quarentena, para enfrentar uma despensa vazia? Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, e eu quero usar essas palavras de uma forma contextual para os tempos de pandemia. Ainda que a geladeira esteja vazia, ainda que a despensa esteja vazia, ainda que a conta esteja no negativo, ainda que a gente esteja preso nos cômodos, nos quartos da nossa casa, sem ver a luz do sol por vários e vários dias, a conclusão de Abacuque é surpreendente. Eu me alegrarei no Senhor. Então, na falta de tanta coisa, Abacuque ainda consegue ser cheio de alegria. A pergunta, então, é o que Abacuque tinha de convicção para conseguir permanecer alegre, tendo falta de praticamente tudo? E essa pergunta, que convicção você precisa ter no seu coração para que a alegria ainda domine o seu coração? É sobre as coisas que você sabe ou sobre as coisas que você não sabe? A fé em Jesus Cristo precisa plantar em você certezas e essas certezas precisam gerar em você insistência, que a palavra de Deus traduz como perseverança. A gente não consegue ser perseverante sem que essas verdades do Evangelho inundem, encharquem a nossa consciência e as nossas entranhas. O que você precisa ter certeza para enfrentar a pandemia e continuar com o coração cheio de alegria? Perseverança, mais uma vez, é sobre insistir na fé. Por isso que eu estou fazendo sempre essa relação da palavra fé com perseverança. Não dá para entender uma sem entender a outra. Não é simplesmente sobre se animar. Se anima aí! Não, é muito mais do que isso. Nasce no Espírito. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir. Da onde vem essa força? De onde vem essa paciência para você não desistir? 20 dias de confinamento, 30 dias de confinamento, 40 dias, até quando a gente vai enfrentar esse confinamento? Da onde precisa surgir força e paciência para você enfrentar? Perseverança é uma realidade que nasce de fé. A fé é uma realidade onde se existem esperanças e certezas que foram plantadas dentro de nós. Paciência, quando eu falo essa palavra, eu não estou falando de temperamento, porque existem algumas pessoas que são mais pacíficas, que são mais pacatas, e quando eu falo de paciência, eu estou falando de fruto e mover do Espírito Santo. É ser gerado dentro de você por uma mansidão que só o Espírito Santo pode trazer. Você consegue desenvolver mansidão enquanto você enfrenta a Covid-19? O Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. É possível. Isso é uma realidade palpável, concreta no Evangelho da Graça, na sua vida e na minha vida. Eu fiz aqui uma brincadeira tentando criar imagens para que a gente enxergue perseverança. Se perseverança é a ferramenta fundamental nesses dias, a gente precisa então fazer esses encaixes, essas rimas. O que rima com perseverança? É claro que eu não estou falando no sentido da palavra, eu estou falando no sentido da essência, do conteúdo, do significado. Perseverança rima com promessa, porque só consegue ser perseverante
perseverante quem tem clareza das promessas do Evangelho sobre a sua vida. Sem convicção de promessa é muito difícil desenvolver essa perseverança bíblica. Perseverança rima com a firmeza do caráter de Deus. Então eu olho para Deus, eu olho para o Covid-19, eu olho para as estatísticas, eu olho para o número de mortes, mas apesar de toda essa relação de quarentena, confinamento, eu tenho firmeza no caráter de Deus. Em outras palavras, eu sei que Ele é bom e com essa certeza no meu coração eu posso perseverar. Se você não souber que Deus é bom, você não consegue dar o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Cada vez que você duvidar da bondade de Deus, você vai ficar estagnado. Cada vez que você duvidar do caráter de Deus, você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Perseverança precisa rimar com o amor constante de Deus. Lembra sobre diante do inevitável, o que a gente faz? O dia de amanhã é inevitável, as nossas emoções, elas oscilam, tudo a nossa realidade, a gente não tem controle, mas apesar de tudo isso, o amor de Deus é constante. Independente de toda essa briga que está acontecendo no mundo e no nosso país, no nosso amado Brasil, o amor de Deus constante faz com que a gente seja perseverante. Sabe aquele filho que está com preguiça e não quer amar, não quer ajudar o pai? Então o pai está fazendo alguma reforma na casa, mudando algumas coisas de lugar, e ele chama o filho para ajudar, e o filho fica fazendo corpo mole, e ele não quer ajudar. O pai fica triste. Mas, mesmo estando triste, o amor desse pai é constante sobre a vida do filho. E ele vai esperar, e ele vai trabalhar, e ele vai educar esse filho para que esse filho entenda o valor do trabalho, para que esse filho entenda o valor de estar junto, de se doar, de servir. E a constância desse amor é que vai ajudar a construir um caráter inabalável. E porque o amor constante de Deus está sobre você, nos dias que você está mais desanimado, nos dias que você faz corpo mole, nos dias que você fica mais otimista, nos dias que você fica pessimista, enxergue e entenda que a constância do amor de Deus vai construir no seu coração perseverança. E é isso que você precisa nesses dias. Da mesma forma, perseverança é sobre continuar andando, tendo a promessa como certeza. Voltei aqui no primeiro ponto. Promessa não pode ser uma coisinha de história em quadrinhos, de história da carochinha, que talvez aconteça. A promessa que ele fez é que ele voltará. A promessa que ele fez que eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Você precisa ter certeza da presença de Deus na sua vida. Sem essa convicção da presença de Deus na sua vida, como que você pode ser perseverante? Se você começar a nutrir no seu coração, Ele não está comigo no meio disso. E eu sei que algumas pessoas são mais sensíveis, algumas pessoas são mais frágeis, e talvez você esteja dentro da sua casa e você começa a ver um sintoma, sua garganta começa a ficar um pouco irritada, você começa a ficar com coriza, e você começa a ficar com febre, e você começa a ficar desesperado, você começa a ficar aflito. Tenha certeza da promessa. Mesmo que você estiver doente, mesmo que você estiver com falta de ar, eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida. Não depende do número da febre ou da quantidade de febre. Não depende da quantidade de sintomas que você apresentar ou não apresentar. A promessa de Deus é real. Isso vai fazer com que você persevere. Perseverança foi a palavra que eu repeti durante toda essa conversa. Olha para essa imagem de uma pessoa com a mochila, e muitas vezes a gente é desafiado a querer guardar a mochila num cantinho e se trancar e se proteger, e a gente fica com essa ideia, Jesus vai voltar, então eu preciso agora me isolar, me preparar meu coração para ir. Não, perseverança traz uma ideia radicalmente diferente. Perseverança é sobre dar o próximo passo e depois o passo seguinte.
A gente precisa entender que é sobre continuar andando, conhecendo a firmeza do caráter de Deus. Não é isso que a gente está falando. Não é sobre aposentar a chuteira, não é sobre aposentar a mochila, mas é entender que a gente continua sendo forasteiro em terra estranha e a gente precisa continuar andando para o objetivo da nossa fé. Não é desistir da vida, mas é insistir na vida. Não é ficar aguardando a morte, mas é fazer da vida que ela seja cada vez mais realizável, cada vez mais cheio de significado. Perseverança é sobre continuar andando sustentado pela constância do amor de Deus. Perseverança não é sobre ficar parado. E você pode me perguntar, então, o que Apocalipse tem a ver com pandemia? Porque o livro de Apocalipse é o livro que vai te chamar ao pé do seu ouvido, na base do seu coração. Querido, você precisa continuar andando, você precisa ser perseverante. É uma convocação. Mais uma vez, lembra da conversa que eu falei? Ler Apocalipse e não receber um chamado de perseverança é jogar toda uma leitura ao ostracismo, à inutilidade. É um chamado de Deus para a sua vida. É uma convocação a não nos amedrontar. Na sua Bíblia tem aquele versículo que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia. É sobre isso. Não é sobre responsabilidade, mas é sobre insistir. A pergunta que eu faço para você como pastor, será que esses dias de coronavírus te fez desistir de alguma coisa que Deus colocou na sua vida? Será que nesses dias de pandemia você está desistindo de coisas que você não deveria desistir? E a gente é livre diante de Deus, a gente é responsável diante de Deus. Perseverança é sobre continuar com a obra da graça dentro do nosso coração. Perseverança é sobre insistir em servir a vida do nosso próximo através da fé, através das certezas que o Espírito Santo plantou no nosso coração. Apocalipse tem a ver com Jesus. Apocalipse tem a ver com a graça? Apocalipse tem a ver com pandemia? A resposta é sim. Porque não fique pensando, a grande tribulação é agora? A pandemia inaugura a grande tribulação? E alguns pensando, a igreja vai subir, a igreja vai ficar independente de quando a gente vai subir, de quantos vão ficar. É sobre perseverar na graça do Evangelho. É sobre responder esse chamado. E a minha tarefa aqui, nessa aula, termina aqui. Qual é a sua resposta? Perseverar, insistir ou soltar as cordas e deixar que isso tudo te engula? É sobre se amedrontar ou sobre ter convicções que fazem que a sua fé seja inabalável? O meu desejo é que essa palavra gere no seu coração singeleza, simplicidade, mas ousadia, de ousar continuar crendo quando as pessoas, na sua maioria, estão com medo. Eu peço para você que você fique atento às nossas redes sociais, porque a gente vai estar notificando você, para a gente ter esse próximo encontro, porque eu creio, eu tenho essa esperança no meu coração, que você seja equipado para que o Covid, a pandemia, não te transforme num crente mais fraco, mas em que tudo isso, Deus seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe.